Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem, queridos? Mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema com base em 1 João, capítulo 5, e versículo 16 e 17, que diz: Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Somente este texto para a nossa meditação. O nosso tema será, como sempre, com base ou na forma de uma pergunta. O que seria o pecado para a morte aqui que João está falando para nós? Eu tenho consultado vários comentários, tenho visto também e ouvido vários expositores da palavra dando as mais diversas interpretações para o pecado para a morte. E uma das interpretações que eu vejo que é bastante predominante entre os leigos, por leigos entenda pessoas que interpretam a Bíblia de forma superficial. Não é que não conheçam a Bíblia, mas que interpretam de forma superficial. Então, uma das interpretações que se dão para o pecado para a morte alguns e algumas igrejas entendem que esse pecado para a morte é do tipo quando a pessoa cai em adultério. Algumas igrejas ensinam, não vou aqui mencionar nome, e também alguns irmãos ensinam que quando a pessoa adultera ou quando se prostitui, então ele cometeu um pecado para a morte. Em outras palavras, perdeu para sempre a graça da salvação, não tem perdão. Eu tenho visto esse tipo de ensino, e eu mesmo já, há algum tempo atrás, eu tive um companheiro, um irmão, que ele tropeçou em algum momento na sua vida, e ele fazia parte de uma certa igreja que ensinava isso, que como ele veio a cometer o pecado que eles entendem pecado para a morte, que era a prostituição, então ele recebeu uma mensagem da sua direção que ele não teria mais direito à salvação, poderia se congregar, poderia continuar indo para a igreja, mas não tinha mais direito à árvore da vida, não tinha mais direito à salvação. E aquela pessoa, ele ficou bastante debilitado espiritualmente, de sorte que houve um grande prejuízo na vida dele por conta dessa orientação. E eu trago este assunto aqui para vocês porque eu sei que isso ainda perdura. Não só por parte de alguns líderes, não só por parte de certas igrejas que assim interpretam o texto, mas por parte de alguns irmãos, muitos. Eles entendem que o pecado que João está falando aqui é o pecado de adultério, é o pecado de prostituição, ou seja, quando um homem fica com uma mulher, ou vice-versa, que é uma infidelidade conjugal ou que é uma prostituição. Então essa pessoa cometeu um pecado para a morte que não tem perdão e que ele está realmente condenado. E eles tomam como base, vão ali para a lei de Moisés, para o Antigo Testamento, que de fato lá no Antigo Testamento havia o pecado, não um só, mas muitos pecados, eles não tinham perdão. E aqui João está falando de um pecado. E aqui entra já a nossa observação.
Mas no Antigo Testamento eu quero lhe dar um exemplo. Quando uma mulher era infiel ao seu marido, ela de fato era apedrejada, era sentenciada, não havia perdão para o seu pecado. Não havia. A lei de Moisés, de fato, ela ensinava assim e ela reza assim. Não há perdão para quando houvesse essa questão. E outros pecados. A idolatria também era um deles, não tinha perdão. A pederastia. E assim, se eu for enumerar aqui, são muitos. E essas pessoas, eles trazem para este campo, eles pegam os pecados que não tinham perdão na época da lei, antes de Cristo, e trazem para o campo da graça. E aqui vão dizer que o pecado que não tem perdão seria esses tipos de pecado. Pecados de pederastia, pecados sexuais e assim por diante. Porém, aqui eu começo a te perguntar, mas você já parou para pensar? Você já leu com muita atenção a epístola do nosso amado João? Você já perguntou para João, qual é o pecado para a morte? Que tipo de pecado é que você tem em mente ao falar que há pecado para a morte e para esse eu não digo que ore? Aí João vai e diz, mas há pecados que não é para a morte. Ele diz claramente, eu vou ler aqui para você. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, para começo de conversa, João aqui já está dizendo que nós cristãos pecamos. Ele não está dizendo o tipo de pecado, mas que nós, os cristãos, pecamos. Isso é fato. Não adianta a gente querer encobrir isso, não adianta a gente querer vir com aquela capa da hipocrisia. Não, todos nós pecamos. Isso é fato inegável. E João reconhece isso, ele diz bem aqui, basta ler com muita atenção. Se alguém vir seu irmão, é o irmão, ele não está falando de ímpio não, se alguém vir seu irmão cometer pecado, e ele não está dizendo que tipo de pecado é, agora ele vai dizer, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse pecado para a morte, não digo que ore, ou por essa pessoa que pecou para a morte, não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui nós precisamos entender que João ele classifica a iniquidade como pecado, e classifica o pecado em duas categorias. Há o pecado que se comete, que tem perdão, e há o pecado que se comete, que não tem perdão, nem nesta vida e nem na outra. E eu acredito que você agora deve estar querendo saber que tipo de pecado é esse que não tem perdão. Que eu começo logo a lhe dizer que esse pecado para a morte, ele não tem nada a ver com uma pessoa que se prostitui. Esse pecado para a morte também não é o adultério. Esse pecado para a morte também não é a pederastia. Esse pecado para a morte aqui, no caso, também não é a idolatria. Esse pecado para a morte também aqui não é o assassinato, porque a lei também ela não dava perdão para quem matasse. Se a pessoa matasse porque queria, ele teria que responder com a sua vida. Esse pecado não diz respeito a qualquer pecado ali da lei. Vou logo lhe falar. Esse pecado aqui para a morte, ele não tem correspondente no Antigo Testamento. Esse pecado para a morte nada tem a ver com a prostituição sexual, seja ela qual for. Professor, então, que pecado é esse para a morte? Queridos, ele não especificou que tipo de pecado é esse, mas nós vamos aqui trazer para vocês mais claramente a natureza do que ele está dizendo aqui. Nós vamos aqui para a segunda carta de João, que é do mesmo autor,
E ele diz, segundo João 1,7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O pecado para a morte aqui, queridos, em 1 João e na segunda, consiste de uma heresia que graçava na igreja primitiva quando esta epístola foi escrita. Havia alguns hereges dentro da igreja, naquela época que João escreveu, que ensinavam que Cristo era um e Jesus era outro. Essa heresia, ela era ali decorrente dos gnósticos. O gnosticismo ele foi um rival do cristianismo, mas eu quero lhe dizer que o gnosticismo ele era um tipo de cristianismo também. Ele rivalizava com o cristianismo ortodoxo. E o que se ensinava no gnosticismo é que Cristo, que era o Espírito, desceu sobre o homem Jesus ali no batismo. Quando Jesus estava se batizando e quando foi visto, por exemplo, a pomba, que era o Espírito Santo, descendo sobre ele, então os gnósticos eles ensinavam, principalmente Cerinto, que era um líder gnóstico da época do apóstolo João. Então ele ensinava que aquela pomba, aquele Espírito Santo, na verdade era o Cristo. O Cristo, o Espírito, o Cristo Messias estava sendo unido ali no homem Jesus. Então, quando se falava na encarnação de Cristo, os gnósticos diziam que Cristo não havia se encarnado. E eles diziam que aquele homem, Jesus, era simplesmente um homem. Simplesmente um homem que recebeu o Espírito de Cristo. E quando foi na cruz, quando Cristo morreu, que ele disse, meu Deus, por que tu me desamparastes? Então os gnósticos, Cerinto, ele explicava que ali não era Cristo clamando simplesmente por Deus, e quando ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ali não seria Cristo clamando ao Pai, mas seria o homem Jesus que estava sendo deixado pelo Cristo, ou seja, o Cristo Espírito, o Espírito de Cristo estava saindo do homem Jesus, estava o abandonando naquele momento. Assim como o Espírito de Cristo entrou nele, ali no batismo, na hora da morte, o Espírito de Cristo saiu do homem Jesus. Então o homem Jesus foi abandonado, segundo Cerinto, segundo os gnósticos, e por isso ele clamou. É tão tal que no Evangelho segundo Pedro, no Evangelho de Pedro, um evangelho apócrifo, ali do ano 120, ele diz assim, meu poder, outras traduções, minha força, por que você me abandonou? Este evangelho de Pedro, ele é um evangelho muito antigo, do ano 120, foi quase contemporâneo do nosso Apocalipse, das cartas aqui, e nós já temos ali escritos gnósticos, mostrando que Jesus foi abandonado por Cristo. E essa era uma heresia que graçava na igreja primitiva. Esse era um tipo de pecado que estava arrebatando muitos irmãos. Muitos irmãos estavam se deixando levar por esse tipo de ensino. Muitos irmãos, é por isso que João diz que eu vos escrevo, irmãos, por causa daqueles que andam enganando vocês. A Epístola de João diz isso. Então, como muitos negavam a encarnação de Cristo, eles diziam que Cristo não tinha vindo no sangue e nem na água, que ele não havia encarnado. Muitos irmãos estavam se deixando levar por essa heresia, estavam saindo do verdadeiro cristianismo e estavam migrando para o gnosticismo. Então, para João, o escritor da carta, ele considerava esse pecado como um pecado imperdoável. Para João, ele dizia que se alguém nega que Jesus se encarnou, essa pessoa cometeu um pecado para a morte.
não tem perdão. Não tem jamais. Eu vou ver aqui se eu encontro alguma coisa aqui. Aqui em 1 João 4, na mesma epístola, 1 João 4, e versículos 2 a 13 diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha a questão do pecado para a morte. Pecado para a morte, ele veio à tona nos lábios de João por causa de que alguém negava que Jesus tinha vindo em carne. Aí ele prossegue. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, meus irmãos, aqui está a chave para a interpretação do pecado para a morte. Aqueles que dizem que o pecado para a morte é o adultério, é a prostituição, é a pederastia, estão enganados, estão muito enganados. Professor, o senhor está dizendo que essas práticas não são pecados? Não estou dizendo isso. É você que entendeu assim. Eu estou só lhe dizendo que o texto aqui não tem em mente pecados e prostituição sexual. Não tem. O texto aqui do pecado para a morte tem a ver com a heresia gnóstica, que ensinava que Jesus era um e Cristo era outro, que ensinava que o Cristo não havia se encarnado. Ok, amados? Isso é o que estava graçando ali na igreja. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para os senhores e senhoras. Há alguns que confundem este pecado para a morte com a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é mencionado em Mateus 12, 32 e Marcos 3, 28 a 30. Há muitos que pensam que o pecado para a morte aqui é a mesma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui eu aproveito para lhe dizer que não é. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo foi praticado pelos fariseus contra Jesus Cristo. Como assim? Porque Jesus ele estava efetuando milagres, muitas obras, pelo poder do Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. Então os fariseus eles disseram que ele fazia aquilo por Belzebu, o principal dos demônios. E Cristo disse, olha, todo pecado que o homem comete tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem na vindoura. E Marcos explica que Jesus falou assim porque eles diziam que ele tinha demônio. Você pode ler em Marcos 3, 30, que diz que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo era porque os fariseus atribuíam os milagres de Jesus, todas as suas obras, ao poder de Belzebu. Então, naquele momento, aquele tipo de pecado não tinha perdão. Não tinha, naquele momento, aquele tipo de pecado, enquanto persistisse, não tinha perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Enquanto persiste, não tem perdão, amados. É igual a este pecado de negar que Jesus veio em carne. Enquanto persistir, não tem perdão. Não tem perdão, mas cada pecado na sua área. Nós não podemos confundir o pecado para a morte com o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não podemos. Outro texto que eu trago aqui à tona para a nossa meditação é Hebreus, capítulo 6, amados. Hebreus, amados, vamos ler aqui, capítulo 6, versículos 4 a 6, que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que é o Espírito Santo, e se fizeram participantes do Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? O dom celestial seria a vida eterna e o Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quero logo lembrar que aqui está falando de convertidos, que está falando de crentes, de salvos mesmo, de pessoas que aceitaram a Jesus,
que receberam, que experimentaram a salvação. Paulo aqui não está falando de alguém que se faz crente, de alguém que se passa por crente, não. Paulo aqui está escrevendo para crentes verdadeiros. Paulo aqui está exortando pessoas que tiveram uma genuína experiência salvífica com o Senhor Jesus. Prossigamos. Versículo 6. E recaíram. Olha a palavra, grave bem isso. E recaíram. Ele não está dizendo e caíram, mas e recaíram. O que é recair? Recair quer dizer que essas pessoas, em algum momento eles eram caídos, se levantaram quando aceitaram Jesus, mas agora recaíram. E nós vamos entender como é esta recaída. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus queridos, esse pecado aqui não é a blasfêmia contra o Espírito Santo e nem é também o pecado para a morte. Este pecado aqui, amados, ele consiste da apostasia de muitos cristãos que estavam retornando às fileiras do judaísmo. O apóstolo Paulo aqui diz que aqueles que abandonavam Cristo estavam voltando para o judaísmo, esses não tinham perdão, amados, tá bom? Não tinham perdão. Espero ter ajudado a vocês e que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.